noite, rapaziada. Está entrando no ar a terceira edição do podcast do nosso Dentro de Casa, Insights Dramatúrgicos. E nesta edição, a trupe investigativa Roto Cênico traz muitas turbulências e trovoadas cênicas. O nosso podcast de hoje está sujeito a uma tempestade de histórias. E comandando a nossa meteorologia inventiva, temos os dramaturgos Daniel de Melo, do Rio de Janeiro, Consuelo Nepó, de Patos de Minas, em Minas Gerais, e Jonatas Nogel, de Limeira, do estado de São Paulo. Os três tiveram o desafio de criar cenas com o tema Despedida. E para a leitura dramatizada das cenas, teremos uma chuva de talentos com elenco de atrizes e atores convidados para o nosso podcast. O que será que esse mix de artistas preparou para a gente? Ficaram curiosos, né? Então, ouvidos atentos. Com vocês, Dentro de Casa, Insights Dramatúrgicos. Cena 1. O último round, com dramaturgia de Daniel de Melo. Elenco: Guarnier e Beto Monteiro. Rogério é um lutador consagrado de MMA e se encaminha para participar da última luta profissional de sua carreira. Ao ser confrontado por Fernando, seu empresário e irmão, ele vai se ver obrigado a decidir entre o seu amor pela família e a sua ética com relação ao esporte. E aí, você tá pronto? Pra falar a verdade, eu acho que não. Eu nunca pensei que esse momento realmente fosse chegar. Chega pra todo mundo. Você teve uma boa carreira. Vai sair como um vencedor, não importa o que aconteça. Já são 15 anos dedicados a esse esporte, Fernando. Não é fácil dizer adeus. Eu sei que não. Mas você não tá abandonando o esporte. Só vai deixar de ser profissional. Nada te impede de continuar lutando, de treinar as novas gerações. Você tá certo. É isso, você tá certo. Tem uma galera nova chegando aí, a galera tá vindo forte. É isso. Meu tempo já passou, é hora de novos desafios. Seu filho vem hoje. O meu filho que é o seu sobrinho, né, Fernando? Eu sei, Rogério. Você sabe que eu prefiro separar o lado pessoal do profissional. Aqui dentro eu sou o seu empresário, eu não sou seu irmão. Eu sei, você sempre foi muito certinho com essas coisas. Quase sempre. Quê? O que você disse? Nada. Tá pronto pra luta? Eu nasci pronto. É assim que se fala, guerreiro. Hoje vai ser pedrada, hein? Tava vendo a última luta do cara, osso duro de roer. Nada que você não consiga superar. Além do mais, você já mostrou o que tinha pra mostrar pro mundo. As pessoas vão lembrar de você levantando o cinturão, sendo campeão mundial. Ninguém vai se importar se você perder hoje. Que história é essa que você tá falando aí? Eu vou me importar. Claro, foi só um modo de dizer. Então é isso, né? A minha última luta. E você? Se lembra como tudo isso começou? Eu lembro que ninguém acreditou quando você disse que queria ser lutador. Logo você, um menino franzino que dependia do irmão mais velho para te defender dos valentões no colégio. Eu sempre tive meu guarda-costas, né? Você sempre esteve aqui por mim. E você vai estar aqui por mim também, certo? Mas é claro, que pergunta. Nós começamos isso aqui juntos e vamos terminar juntos. Tá quase na hora. Então é isso, vambora pro combate que hoje tem madeira. Você não vem? Eu preciso falar uma coisa antes de você subir. O que foi? Fala logo, Fernando, o que houve? Você precisa... Você precisa entregar a luta, precisa perder. Não, você tá de sacanagem comigo. Você não pode estar falando sério. Eu sinto muito, de verdade. Essa é a minha última luta, Fernando. Você tem noção do que isso significa pra mim? Você tem noção do que você tá me pedindo? Você tá maluco? Eu sei. Eu não queria ter que estar te pedindo isso agora, mas é uma questão de vida ou morte. Do que você tá falando, cara? Eu peguei uma grana emprestada com os agiotas. Não tô acreditando. Eu ia pagar. Eu juro que eu ia.
Quanto, Fernando? Quanto? 400 mil. Meu Deus do céu. Desculpa, cara. Eu sei da importância desse momento pra você, mas a minha vida tá em jogo aqui. Você ainda é o favorito nas bolsas de aposta. Se o outro cara ganhar, eu levo uma bolada, eu consigo pagar minha dívida. Eu não te pediria pra fazer isso se não fosse a minha única chance, por favor. O que você vai fazer? É hora da luta. Cena 2. Despedida. Com dramaturgia de Consuelo Nepô. Elenco: Matheus Gonçalves e Vanessa Revoredo. Duas pessoas tentam alcançar o cume de uma montanha, ou de uma ponte, ou de uma escada, ou da própria vida. O subir juntos exige esforço comum, solidariedade e empatia. A vida é um ciclo. Tem horas que estamos embaixo e tem horas que estamos em cima. O importante é a travessia. Ei! Você aí embaixo! Vem! Sobe! Não, agora não. Vem! Já disse que não. Certeza que quer ficar aí embaixo? Certeza eu não tenho de nada. Subir é um bom presságio! Quem não quer subir? Eu sei. Todos querem. Mas isso é só um devaneio. Mas é o que nos faz subir. Quando a gente pensa que está se aproximando de nossos sonhos, eles se distanciam. Mas é assim mesmo. Se a gente dá um passo para frente, eles dão 5 para trás. E assim, a gente vai saindo do lugar. O importante é não parar. Sair do lugar pra quê? É muito pesaroso ver o que está acontecendo. Mas não quero sair daqui. Sinto um sufocamento no peito. Tantas vidas ceifadas. Tanta dor. Tantos ressentimentos. Incompreensão. O mundo todo está assim. Tem mais coisas além do sofrimento. Como está aí em cima? Você está isolado? Tem mais alguém aí com você? O ar aí está mais respirado? Deixa de bobagens. Sobe. Pelo menos estaremos juntos. Tenho medo de acontecer de novo. E eu vou me cansar logo. E além do mais, eu não suporto despedidas. Vamos, continue tentando. Eu já estou te avistando daqui. Isso. Coloque a mão aí nesse suporte ao seu lado. Tem uma barra aí, e essa mesmo. Pegue nela. Agora suba, mais um pouco. Não consigo. Perdi familiares e amigos. Não consigo deixar tantos corpos para trás. Não consigo chegar até aí. Não consigo cruzar essas barreiras. É muito penoso viver aqui embaixo. Então venha. E não fale assim. A luta e o luto andam juntos. É a vida e a morte. Ei, dentro de você só cabem afogamentos e lamentos? Você já está chegando. Falta pouco.
Cadê a sua sede de justiça? Venha! Eu já sinto a sua respiração. Tenho medo. Muita angústia aqui embaixo. É um desassossego. É isso que temos aqui. O que falta para nos acontecer? O que tem aí em cima? Somos sobreviventes. Aqui tem sol, memórias, afetos. E essas coisas não se esgotam quando a gente sobe. Quero ficar aqui mesmo. Quero ficar sozinha, mas não por obrigação. Me deixe em paz. Como se eu não te conhecesse. Sei muito bem que você sente a minha falta. Vem! Mais um esforço e estaremos juntos. Por que você quer que eu vá até aí? Eu sei que um dia você vai se cansar e teremos que nos despedir também. É isso que te preocupa? A despedida? Mas a gente está sempre se despedindo de alguém ou de alguma coisa. Não é isso que faz a vida parar. Chega! Não vou subir mais. Não pare! Você está quase chegando. Eu tenho água. Tenho pão. Tenho um piano aqui. Todo dia eu posso tocar e cantar para você. Posso arrumar uma tenda ali, junto da casa da praia. Eu posso cuidar de você. Não! Isso seria pior. É isso que não consigo mais. Chega. Se tivermos laços, fica mais difícil despedir. Fica mais difícil. Se os corpos que estão lá embaixo são de pessoas desconhecidas, eu não sofro tanto. Se for de amigos, não. Dias estranhos, emoções estranhas, notícias estranhas. É tudo muito preocupante. Quer que eu lhe dê a mão? Já consigo alcançá-la. Quer que eu desça para buscá-la? Não desça! Não faça isso. Então não ligue tanto para as notícias. Suba! Continue! Venha! Os amigos ajudam a atravessar as noites, a alcançar o horizonte do outro. E você pode ser você mesma. Escute o barulho do vento. Isso. Vento é forte. É essencial. Tá faltando vento na sua vida. Vamos, mais um esforço e você chega aqui. Mas eu vou chorar. Eu sei que eu vou chorar. O problema não é chegar. Não é o caminho sinuoso. É a despedida. Vem.
Me dê a sua mão. Vou puxar você bem devagarinho. Isso. Assim. Não consigo. Calma. Eu peguei você. Não tenha medo. Pronto. O primeiro passo foi difícil, né? Mas depois o horizonte empolga. Não é verdade? É verdade. Daqui de cima e com você as coisas parecem mais fáceis de serem percebidas. Eu me senti assim também quando cheguei aqui em cima. A preocupação, o medo, a espera, a ansiedade, o isolamento. Existem coisas lá embaixo que entristecem. Mas passam. Já passou. Viu? Foi fácil. Olha lá embaixo. Daqui você consegue enxergar melhor e bem mais longe. A espera terminou. A ansiedade passou. Pode olhar. Ninguém esgota o mundo com o olhar. Suas velhas âncoras ficaram lá embaixo. Aproveite a maré. Esse é o momento mais intenso. Estamos dentro da nossa própria história. Conseguimos! Conseguimos! Sim, conseguimos. E agora você vai descer. Sim, vou. E eu vou ficar sozinha. Sim, vai. E eu vou chorar. Vamos chorar. Eu sabia que eu ia chorar. Mas sobrevivemos. Vivemos. Teremos memórias. Tem muitas coisas além do sofrimento. É a vida. É a vida. Estarei lá embaixo, esperando sua força. Estarei aqui torcendo por você. Adeus. Adeus. Cena 3. O Tempo Caiado, com dramaturgia de Jonatas Nogue. No elenco, Juan Baruch, Átila Bi e Samuel Godóis. Em uma colina, uma família composta pela mãe Dora, que pela perda da sua única filha, ela, a caçula, se torna Dora. Seus 3 filhos são Inácio, o primeiro, o início, Sete, o sétimo, e Otávio, o oitavo. Ao todo eram 12 filhos, mas que com o tempo morreram. Todos vivem à espera do pai, o tempo, que sempre parte para o mar, em busca da filha perdida. Todos carinhosamente o chamam de Baba. Era uma tarde alaranjada como muitas outras. Nós e nossa mãe avistamos no alto da colina o tempo, que carinhosamente chamávamos de Baba. Ele, em seu pequeno barco que mais parecia um amontoado de ferros retorcidos em meio à ferrugem, desaparecia a cada onda que cortava o casco. Fazendo chacoalhar de uma ponta a outra, partia solitário por entre o horizonte. Ele não olhava para trás. Ah, como era destemido nosso Baba! E aos poucos lá ia sumindo entre as nuvens. Agora era só nós e mais 1/3 de nossas vidas a sós. A partida de Baba representava o início do inverno e dos longos dias. Já fazem 7 anos e nossa mãe ainda não saiu do quarto. Não come, não pede por água. Devíamos arrombar a porta e tirá-la desse túmulo. Em seu quarto há cheiro e choro. Sabes como é, Sete? Sempre a mesma história. Primeiro o choro, depois o silêncio e por fim o riso. Nossa mãe é assim, de poucas palavras.
Mas dessa vez o choro não para, é insuportável. Todos os dias a maré está mais alta e o mar agitado. À noite o vento não nos deixa dormir com seu uivo triste e frio. Se ela não se acalma, o mundo não se acalma, Inácio. Nossa mãe estava animada, arrumou as malas, dobrou os casacos, costurou as camisas. Não era para estar assim, em pedaços. Acalme-se, irmãos. Hoje entramos no meio. A chuva forte se tornará garoa e as tormentas se tornarão silêncio. Nosso pai deveria parar com essa besteira. Somos 3, agora, aqui, e assim é para ser. Há muitos anos que o mar os levou e não mais devolverá. Silêncio, boca presa. Ouço passos. Nossa mãe pode ouvir. Escutem, escutem. O choro parou. Não há mais tormenta. Apenas uma fria garoa e logo o silêncio. Nossa mãe voltou. Assim que ela passar por essa porta, iniciará o silêncio. E depois as palavras, o riso. Já fomos muitos, ao todo 12, nascidos na mesma lua, pisando na mesma terra, sentindo o mesmo vento, dividindo o mesmo sangue. Antes, no princípio de tudo, eu era o primeiro, Inácio. Depois veio os outros e a terra foi povoada. Era como se o tempo não parasse. Baba estava sempre conosco. Nossa mãe sorria e o seu riso fazia os dias ensolarados e verdes. Ouça as chaves. A porta logo se abrirá. Depressa, abram as janelas, tirem o mofo. Devemos começar a caiar a casa, irmãos. Comecemos ali, em cima da janela, onde há sempre a mesma goteira que timidamente surge nos dias tristes. Timidamente até toma corpo e se torna cascata. Leva o branco do cal, deixa manchas, deixa marcas. Nossa mãe, quando retorna do luto, tem a aparência quase morta. Traz rugas, novos fios brancos, o corpo sujo e empoeirado. Não caminha, não fala. Muda, se senta e espera. Não há mais choro. Agora é silêncio. De frente para a janela, ela espera. Há muito tempo atrás, nossa mãe estava sentada naquela janela de frente para a costa onde as flores cresciam. Já Baba preparava as redes. Foi quando nossa mãe teve a visão fatal. Era a única entre nós, de cachos dourados, pele clara, dentes brancos, vestido de fitas e laços. Estava sempre correndo. Não tinha medo dos dias. Era a filha amada do tempo. Seu nome era Ela. E realmente como ela não havia. Em seus 7 anos nunca houve tempestade. A terra era fértil, haviam animais e aves e nossa mãe tinha a pele rosada. Ela era a única que podia tornar nossa família infinita, eterna. Veio uma onda. 2. E ela sumiu na terceira. O mar se transformou em espuma, as águas ficaram turvas, o tempo e nossa mãe parou. Ficamos ali olhando o mar. O céu estava alaranjado, depois vermelho, e por fim a longa noite chegou. Da costa se ouvia os gritos de nossa mãe, o choro e a culpa do tempo, que durante 7 anos se fechou. Era um tempo de desespero, tempo difícil. Tudo que era belo aos poucos se acabou. A casa deserta, a fome, e nossa mãe de Dora apenas dor se tornou. Silêncio. Não falemos mais essas histórias. Nossa mãe acordou. Nossa mãe, nossos silêncios vos cedemos. Ela sentou como de costume em frente à janela. Estava tão fraca nossa mãe que trazia nas mãos uma bengala. Olhava perdida para a costa, esperando respostas. Não a interessou os pães frescos na mesa. Não notou a sala caiada.
ficou ali em silêncio com sua dor. Acima de sua cabeça, a tímida goteira teimava em lembrá-la. As gotas caíam pausadamente, ritmadas em seu rosto, como se marcassem o tempo da espera, da chegada. 7. Foi assim por mais 7 anos, o meio de nossa história. Não tínhamos mais as almas de crianças e jovens. Agora o tempo nos tornou velhos e nossa mãe pele e osso. Mas nossos corpos continuavam iguais. Pois quando nosso pai partiu, o tempo simplesmente parou para nós. Foi quando seu rosto mudou. Saiu do vazio e, como um ser petrificado pelo tempo, aos poucos foi se desfazendo. Sobre o chão, o pó dos anos. E de repente um grito. Era nosso pai. O tempo que retornou. A colina, árvores e pássaros ganhavam vida ao ritmo da respiração agora pulsante de nossa mãe. Ela aos poucos trouxe o riso e as gargalhadas em seu rosto. Caminhamos em direção à costa. Corpos velhos, almas novas. Era sempre assim. O barco apontava no horizonte, acenávamos e sorríamos. Nossa mãe fixou os olhos em direção ao mar, esperando ver não apenas o tempo, e sim quem nunca pôde se despedir. Ela. O barco veio lentamente. Uma brisa suave que passava pelos cabelos brancos de nossa mãe ia de encontro ao tempo. O barco ancorou, corremos até ele. O tempo estava triste. De mãos e peitos vazios. Nossa mãe se afastando de nós. Sumiu entre as águas. Era o tão esperado encontro de ela e dor. E nunca mais nos deixou. O tempo sorriu, nunca mais nos deixou. Essas foram as cenas do nosso podcast. E aí, rapaziada? Gostaram do resultado? Eu curti muito. Aproveito para parabenizar os dramaturgos Daniel de Mello, Consuelo Nepó e Jonatas Nogel. Muito boas as 3 histórias apresentadas. Agora chegou aquele momento gostoso de termos um bate-papo com o elenco convidado desta edição. Chegou a hora de levantarmos as raquetes para o nosso ping-pong cênico. Vamos iniciar o nosso bate-papo com o elenco da cena O Último Round, de Daniel de Mello. Guarnier, como tem sido o seu processo criativo durante esse momento de isolamento social? Você acha que esse contexto que estamos vivendo, de alguma forma, vai impactar novas produções teatrais? Bom, meu processo criativo para teatro ele ficou restrito à pesquisa, né? Parte técnica, eu estou desenvolvendo uma pesquisa para o mestrado, então o que eu estou estudando de teatro mesmo nesse momento, nessa pandemia, o que eu aproveitei para produzir foi isso, estudar a história do teatro, enfim, autores, basicamente isso. O processo criativo ele ficou a cargo da poesia mesmo, que é meu trabalho artístico. Mas uma poesia ainda mais, né, politizada, ainda mais crítica da necropolítica que a gente está vivendo, desse estado de exceção disfarçado, velado, né, desse avanço do pensamento retrógrado dessa extrema direita, enfim. Eu acho que ficou mais restrito o teatro, a parte técnica e a poesia na denúncia, né?
sobre a pandemia, afetar, né? Refletir nas próximas produções, sim, com certeza. Acho que não tem como a gente passar alheio por isso. O projeto Dentro de Casa é uma prova disso. Obviamente que tem as pessoas que questionam se isso é teatro, se isso não é teatro. Se não é o teatro que a gente está acostumado, o teatro clássico tem a ver com teatro. Eu acho que eu deixo essas discussões para os teóricos, né, para os pesquisadores dessa área aí. Para mim, qualquer coisa que faça movimentar e que tenha a intenção de ser teatro pode ser considerado sim. Eu creio que muitas outras coisas vão surgir, coisas boas. A gente não pode ficar parado. A arte, o teatro venceram guerras, venceram ditaduras, né, estados de exceção, e vai vencer a pandemia também. É assim a forma que eu penso. Entendi. E você, Beto? Como você se sente em relação ao fazer artístico nesse momento? Quais são seus planos para quando puder retomar os trabalhos na área de artes cênicas? Olha, eu vou te falar que eu já tive pior. Principalmente no início aí da quarentena, né? Porque de repente eu me vi preso dentro de casa, que é uma coisa que não acontece, é uma coisa que é muito difícil de acontecer. Eu dificilmente estou em casa, para falar a verdade, né? E aí de repente eu me vi preso e isso atrapalhou no meu processo criativo até. Eu tive um bloqueio imenso no início da quarentena, porque eu tenho uma dificuldade enorme de sentar numa cadeira, colocar um papel na minha frente e um lápis, uma caneta e sair escrevendo do zero. Eu até consigo, mas eu confesso que é um esforço muito maior que eu faço. O meu processo criativo geralmente é o que? É estar na rua, é estar vendo os meus amigos, é estar vivendo situações novas com eles, observando, anotando tudo, e eu funciono dessa forma, né? Então de repente quando eu vim pra casa da minha mãe passar 15 dias e eu me vi aqui 5 meses sem fazer nada, eu falei, ei, peraí, preciso virar a chave, preciso tentar entender, tentar me adaptar, né? Tentar exercitar essa minha escrita, mesmo que eu não possa estar na rua. E que bom também que além dessa adaptação, que bom que nós como grupo tivemos essa ideia, né, de criar esse projeto que é o Dentro de Casa, Insights Dramatúrgicos. Eu fico muito feliz com isso porque eu estou exercitando o meu fazer teatral mesmo dentro de casa, né? E é isso, eu acho que de repente esse seja o momento para a gente estar descobrindo novas formas, que é o que a gente está fazendo com esse projeto, né? Não necessariamente a gente abandonar a forma original, claro, e é muito pelo contrário, eu acho que a gente fortaleceu o nosso fazer teatral e descobrir essas novas formas, né? Quantas minhas expectativas são que isso termine logo, pelo amor de Deus. Eu só quero voltar para os palcos, eu só quero viajar, eu só quero fazer show. Eu não aguento mais ficar preso dentro de casa. Entendo o seu desespero, Beto. Mas toda essa situação vai passar. E que Dionísio nos proteja. Agora eu queria saber de vocês dois qual foi a maior dificuldade para construir um personagem dentro de uma cena curta, considerando que em uma peça de teatro o texto nos entrega muito mais características e elementos para a construção de um personagem. A maior dificuldade eu acho que foi justamente essa, né? Ter que criar do zero um personagem para essa cena curta, porque a gente não tem muita ideia de onde a gente vai partir, né? Diferente de quando a gente recebe um texto de uma peça inteiro, como você mesmo falou, a gente tem ferramentas para criar esse personagem, né? Que na verdade já foi criado pelo dramaturgo. A gente como ator vai colocar um tempero nesse personagem. E como eu falei, a gente tem ferramentas, a gente tem todo um espetáculo para entender a curva dramática do personagem, né? Entender uma ação anterior, fora o tempo que a gente tem para ensaio, para buscar referências e tudo mais. Agora aqui no Dentro de Casa não, aqui o desafio é outro, porque o que acontece? O dramaturgo manda pra gente o texto, que tem 2 páginas, manda uma sinopse, e a gente tem aí no máximo uma semaninha para criar isso, né? E esse é o desafio, mas o que é a vida sem desafio? Esse é o momento que a gente liga o FaceTime com o parceiro de cena,
lê, entende a cena junto. E, pô, é desafiador, mas é legal conhecer o trabalho de uma outra pessoa, entender como é que funciona a cabeça dela durante o processo criativo também, né? E buscar referências. Eu acho que num tempo curto que a gente tem para criar isso, talvez as nossas referências tenham que ser referências que a gente já tem, né? No meu caso, por exemplo, eu já tenho algumas, por também participar desse universo das artes marciais, né? Eu também sou lutador, sou faixa preta de karatê, fui campeão de boxe, então já assisti muito filme de luta, já assisti muito espetáculo de luta, já participei de muito projeto audiovisual que esteja envolvido nesse universo da arte marcial, e eu acho que é isso. A dificuldade existe, mas a gente supera, né? A gente tá aqui para isso. Sobre o processo criativo, sobre a composição de personagem, desculpa, eu não sei se eu cheguei a compor um personagem, né, completo, porém a cena, por ser muito bem escrita, ela já me deu a possibilidade desse personagem intuitivo, né, e, enfim, eu tentando ler toda a cena, né, imaginar todo o contexto, separar palavras-chave, aí eu consegui me basear nisso e tentar fazer o melhor possível, assim. Espero realmente que tenha ficado bom. Mas não vi a dificuldade na cena ser curta. Não vi, porque como eu disse, a cena é bem escrita. Vi dificuldade na falta do toque no olho, né? A coisa da presença física, toda a atmosfera que tem uma leitura, a primeira leitura de um texto. Eu gosto muito de todo esse processo. Disso, né? Que senti falta, mas infelizmente a gente não tem essa possibilidade no momento. E outro lado bom disso é que consegui contracenar com o Beto. O cara tá lá em Manaus, né? Enfim, numa normalidade, entre aspas, a gente não teria essa possibilidade. Que bom que o projeto possibilitou este encontro. Agora vamos trocar uma ideia com a Vanessa Revoredo e o Matheus Gonçalves, que participaram da cena Despedida, de Consuelo Nepó. Matheus, você integra o Espaço Núcleo, um coletivo teatral que já está na estrada há 17 anos. O grupo participa ativamente do circuito dos festivais nacionais de teatro. Diz para a galera que está acompanhando o nosso Dentro de Casa como é que vocês desenvolvem a dramaturgia dos espetáculos do grupo. E como é esta relação de vocês com os festivais de teatro? Bom, vamos lá. Fora ator, eu sou também colaborador, né, das dramaturgias do Espaço Núcleo, junto do Jonatas Nogel, que é o diretor dos espetáculos. A gente desenvolve a dramaturgia através de exercícios cênicos e da simbologia que nós criamos com os corpos dos atores em um tipo de um pré-laboratório. Muitas das vezes combinamos essa pequena fagulha com algum som, alguma imagem, algum texto que a gente possa ter visto em algum momento da nossa vida e que através das nossas lembranças a gente consegue voltar e revisitá-las. O nosso processo de criação dramatúrgica ele está sempre em desenvolvimento, até mesmo quando a gente já está rodando com o espetáculo. Paralelamente a gente acaba fazendo algumas leituras de textos para estar acrescentando, removendo, adaptando todos os trechos que a gente acha que não são mais pertinentes com o espetáculo, porque a obra ela tá viva, né, e ela tá assim em constante evolução. Sobre os festivais, eu costumo brincar falando que o Espaço Núcleo é uma cria de festival, né? Que após 10 anos da fundação da companhia, lá em 2013, a gente participava do nosso primeiro festival de teatro, que aconteceu em Paranavaí, lá no Paraná. E de lá para cá, a gente já participou de cerca de 100 festivais e mostras.
tudo em São Paulo, Rio, Minas, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e até no Mato Grosso do Sul. E a troca de experiência e de cultura que a gente encontra nesses festivais é sempre muito enriquecedor para o nosso trabalho. Atualmente, né, devido ao fluxo dos novos projetos, a gente não está conseguindo participar de todos os festivais que a gente costumava ir. Mas a gente mantém até hoje um vínculo muito forte, inclusive de amizade, com os grupos que a gente conheceu através dessa oportunidade, através dessas nossas viagens teatrais em si. Concordo com você, Matheus. Realmente os festivais funcionam como um grande intercâmbio entre os grupos. Nós mesmos da trupe temos essa experiência, né? Bom, Vanessa, a Consuelo tem uma dramaturgia contemporânea e que dialoga bastante com o momento atual. O que você achou das metáforas contidas na cena? O que você acha dessa questão cíclica da vida? Kovacs, quem sou eu para discordar dos ciclos da vida? A gente pode discordar do que é político, né? Mas, os ciclos são um fato, estamos condicionados a isso. Fazer o que é uma verdade mesmo, sem escapatória. Eu sei que a pergunta não era essa, mas sei lá, acho que faz sentido pontuar isso, mesmo que tenha nada a ver. Antes de tudo, eu queria falar que eu sou grata a todo mundo, né, que pediu dentro de casa. Matheus, a Consuelo, me possibilitaram essa experiência sinestésica de contato com esse texto tão sensível, né? Na verdade, me atingiu logo na primeira leitura, cara. O penúltimo espetáculo de teatro baixo, o que fazemos enquanto esperamos, é resultado de estudos sobre alguns textos de Beckett. Daí quando li o texto da Consuelo, eu lembrei da fala: as lágrimas do mundo são imutáveis. Por cada um que começa a chorar, em outra parte, há outro que cessa de fazê-lo. O mesmo se passa com a risada. Eu lembrei também do mito de Sísifo, condenado a empurrar um pedregulho até o cume de uma montanha repetidas vezes. E Camus usa isso como uma alegoria para a condição humana de existência. Há momentos de glória, quando o Sísifo chega ao topo, mas o rochedo sempre volta para a base da montanha. Há momentos que Sísifo se torna a própria pedra. E o Camus finaliza que é preciso imaginar Sísifo feliz durante todo esse trabalho árduo e sem propósito algum. Muito doido isso. Mas não é observável, né? Esse ensaio filosófico, ele não fala só dessa relação conflitante entre o ser humano e sua existência, dos altos e baixos da vida. Se baseia na pergunta se a vida vale a pena ser vivida ou não. E aí o texto da Consuelo chega a outro nível, né? Lembrando que o tema é despedida. E aí nesse momento de pandemia, sabe? Não preciso falar muito, né? A relação é muito clara. E irações minhas aqui, delírios de madrugadas de leitura. Cara, nem sei mais se de fato os personagens trocaram de lugar. Eu tinha pensado isso na primeira vez que li, né? Mas será que o de cima não foi mais abaixo? Se os corpos que estão lá embaixo são de pessoas desconhecidas. A certeza é que esse texto, ainda que seja breve, possui várias camadas. Essa pergunta é gatilho, cara. Dá pra ficar falando. Vou viajar aqui, o pessoal vai pensar que eu sou doida. Deu gatilho, Kovacs. Se quiser conversar depois, tamo aí.
Sinceramente, Consuelo, obrigada por esse abraço em forma de palavras. Que bom que a cena engatilhou todos esses questionamentos. Vanessa e Matheus, recentemente foi publicada uma matéria no jornal A Folha de São Paulo com o seguinte título: Teatro feito na pandemia marca retorno à era dos autores e dramaturgos. A reportagem destaca que, através da forma online, sem cenários complexos e sistema de iluminação caros, as peças virtuais se sustentam na ideia e na dramaturgia. Vocês compartilham dessa visão? Podemos dizer que a pandemia vem colocando uma outra ênfase na dramaturgia? Pode ser, mas eu vejo o teatro feito durante a pandemia como uma nova categoria de teatro. Só não posso afirmar se essa categoria tem prazo de validade. De qualquer forma, teatro e sociedade não são indissociáveis. Se faz arte conforme demandas e interesses da sociedade. Há muitos fatores que determinam uma era, e vale levar em consideração a óbvia dependência da internet que esta geração tem, que acaba por criar uma grande necessidade de estímulos visuais, enquanto os textos são cada vez mais breves. Eu tenho uma caminhada de teatro, que na verdade meio recente, né, na minha opinião, às vezes acho que sim, às vezes não, acho que não, enfim, que, né, eu venho do teatro baixo, né, e a gente tem uma influência de Antonin Artaud, que coloca o ator como principal matéria-prima, né, do ato teatral, e rompe com essa supremacia da palavra. Levando isso para o contexto da pergunta, eu vejo, claro que com muito respeito, como uma liberdade do ator criar junto do dramaturgo, sem ser totalmente dependente do que está escrito, decretado no texto. Porque o trabalho é em conjunto mesmo, né? No mais, a pandemia é marcante no teatro, sim. Não digo que é por ênfase na dramaturgia em si. Há um fator semiótico que comunica intensamente, que é a impossibilidade do contato. Pelo menos para mim, quando eu vou assistir a essas produções, né, de artistas durante a pandemia, de teatro durante a pandemia, é um signo que não para de comunicar, cara. Isso é um marco histórico. Enfim, além de inquietar a mente em questionamentos, a matéria aguça a curiosidade para que se confira esse fazer teatral, né? Como esses artistas estão se adaptando, como estão se virando, né? Nesse momento. Daí abro mais um tópico aqui, que é em relação ao alcance do teatro. Para mim, parece que o teatro ocupar as redes pode furar essa bolha cativa, atrair um público mais diversificado, quebrar fronteiras, quem sabe, né, cara? Eu sou de Nova Iguaçu, fiz uma leitura de um texto de uma dramaturga de Minas Gerais com um ator de São Paulo. Sei lá, cara, quem sabe, né? Se alguém souber, estiver errado, avisa. Eu gosto muito do verbo esperançado, qual o Paulo Freire falava. Enfim, é isso. Você sabe que essa pergunta é uma pergunta um tanto quanto polêmica, né? Mas vamos lá. Eu compartilho em partes. Eu acredito que existe um novo movimento de autores, dramaturgos e atores que vem surgindo já com muita força. Um movimento que vem das angústias, das inquietações de uma classe da qual eu faço parte também. Confesso que recentemente a gente elaborou e está em desenvolvimento de um projeto nesses mesmos moldes, que para mim foi como uma válvula de escape, né? Para mim poder fazer algo que eu estava com saudade de fazer, que é atuar e ter alguém para assistir. Porém, eu não nomearia isso como teatro da pandemia, né? Eu acho válido, acho inovador esse movimento, mas, ao meu ver, isso não é teatro, né? Teatro é gente, é calor, é suor.
essa troca de energia, né, entre o ator e o espectador. Para mim, o teatro, ele acontece no aqui, ele acontece no agora e ele acontece no presencial. E agora, para fechar o nosso ping-pong cênico, vamos conversar com os atores da cena O Tempo Caiado, de Jonatas Nogel. Rohan, as relações estão diferentes neste momento de pandemia. Estamos isolados fisicamente dos familiares, amigos e colegas de trabalho. Estamos cada vez mais virtuais. Como é que você acha que essas relações podem influenciar na dramaturgia teatral daqui por diante? Você acha que surgirão novas possibilidades cênicas? A dramaturgia teatral vai sofrer uma influência desse momento que a gente está vivendo agora em vários aspectos, né? Primeiro, a gente pode parar para pensar no aspecto temático, né, da dramaturgia teatral, que eu acho que vai poder explorar com muito mais propriedade questões relacionadas a essa experiência que a gente está vivendo, que é inédita, né? Nós estamos vivenciando um momento histórico, né? E que marca uma geração que está estritamente relacionado a coisas como o isolamento, né? A viver sozinho, né? A solidão, e também essa instabilidade em relação ao futuro. Então eu acredito que do ponto de vista temático, né, talvez a gente tenha espetáculos e dramaturgias que acabem explorando com muita propriedade, por conta dessa experiência, né, temas como esse, e entendendo também as questões da esperança. Eu acho que esse isolamento social, de alguma forma, pode acabar servindo muito de inspiração para uma leva de textos teatrais que acabem abordando temas como esse. Agora, do ponto de vista estrutural, eu imagino, né, que os escritores tenham buscado se reinventar para se adaptar às novas tecnologias. Então a gente vê o surgimento de recursos como o podcast, de como as lives, a gente tem também os espetáculos que são apresentados a partir do Zoom, que inclusive apresentam grandes desafios, uma vez que precisa de uma adaptação muito grande da linguagem. Então, assim, eu acho que mais do que nunca a dramaturgia teatral deve acabar bebendo dessa fonte que está explorando agora durante o isolamento, para quando a gente voltar para as apresentações presenciais, ela trazer resquícios desse aprendizado, né? Então, assim, por exemplo, no próprio podcast, na experiência que a gente está tendo aqui, a gente repara que o texto já tem uma forte influência imagética, né? Ele cria muitas imagens, e isso com certeza vai influenciar nas apresentações, enfim. Aí eu não estou falando só de dramaturgia, mas também dos próprios atores, né? Eu acho que isso vai influenciar bastante na maneira como as coisas vão se desenrolar quando esse isolamento social acabar. Entendi a sua colocação. Samuel, como foi para você representar um personagem com tanta profundidade, mas tendo como base de estudo apenas uma cena curta? E qual é a linha de personagens que você gosta de interpretar como ator? A linha que você mais se identifica? Bom, quando a gente tem uma cena muito curta, né? Quando eu recebo uma cena muito curta e personagens com tanta profundidade, a gente vai para um lugar de referências. A gente pega personagens, pessoas próximas, pessoas não próximas e até personagens da própria literatura que têm uma proximidade com o personagem que a gente encontrou nessa cena, né? E todos os personagens dessa cena do Tempo Caiado, eles são muito detalhistas,
Então, assim, a gente sempre pega referência de um filme, referência de alguém que lembra. Então, eu acho que, assim, a memória criativa mesmo que age nesse lugar. A gente tenta ir para esse lugar, alcançar esse lugar, né, daquela vivência só deles, de estar enclausurado naquele lugar, no luto da mãe. Então, a gente acaba... É uma tentativa de alcançar esse lugar, né? Quando não é um texto, é uma cena curta, né? E quanto a personagens, qual a linha de personagens, eu gosto muito de vilões, sejam eles psicopatas e personagens que, mesmo quando não são vilões, eles têm alguma espécie de incômodo psicológico, de uma linha psicológica que o público vá desvendando junto com ele, o compreendendo dentro de suas ações. Mas mediante a isso, eu gosto desde da velha muito mal-humorada, sabe? Aquela que espragueja todo mundo, até o cara que está disposto a tudo, entendeu? Por uma vingança, etc. Eu gosto muito dessas linhas, mas eu gosto muito das linhas psicológicas. Sempre que o personagem tenha algum tipo de questionamento interior que o mova todo o tempo. Com certeza, né? Esses questionamentos sempre mobilizam o trabalho do ator. Átila, conta um pouco pra gente como foi a experiência de participar do projeto. Quais foram as dificuldades encontradas na realização da leitura? E o que essa vivência artística trouxe de novidade para o seu trabalho como ator? A experiência foi muito interessante, foi muito bacana, porque, de fato, eu não havia feito um trabalho nesse perfil, assim, com voz, né? Eu lembro de ter feito uma dublagem há muito tempo atrás, era adolescente, tem tempos isso, e no máximo meu trabalho com música, né? Colocar voz em canções, enfim, mas nada tão específico assim, principalmente nesse perfil podcast, né, que tá tão em alta, voltando aí com força nesse período de pandemia. E as dificuldades que eu encontrei no processo, rapaz, eu acho que é o que a maioria de nós artistas tem sentido nesse momento, né? Nem sempre é fácil a gente ter silêncio dentro dos nossos lares para trabalhar, tanto dentro de casa mesmo, quanto os barulhos externos, né? Eu moro num bairro residencial, porém tem algumas empresas, então tem caminhão circulando na rua, barulho dos moradores e dos profissionais, muita coisa, né, interferindo. Então, sem dúvida, essa foi uma parte bem difícil para administrar, né? Conseguir esse tempo, esse silêncio foi o mais complexo de tudo, sim. Mas foi grandioso para a minha vivência enquanto artista, né? Me traz, sem dúvida também, a necessidade de olhar mais para o meu trabalho de voz, sabe? De valorizar mais, de entender, acho que definitivamente que é um meio muito importante de trabalho, é mais um braço de trabalho, mais uma possibilidade para mim, que nunca parei realmente para cuidar desse lado dublador, talvez locutor, e as pessoas sempre sinalizam, né, a respeito desse meu perfil. Então, a partir desse trabalho, eu acho que volto a olhar com mais carinho e talvez busque mais oportunidades como essa, que foi sem dúvida muito importante, muito bonita. E agora, para encerrar, queria fazer uma pergunta aos três. A cena do Jonatas Nogel indiretamente faz algumas sugestões de cores, sons, formas, imagens. Vocês acham que uma leitura só com áudio consegue imprimir essas sensações? E quais foram as primeiras impressões de vocês em relação ao texto da cena? Bom, eu acredito que consegue sim. O texto consegue imprimir essas sensações, até porque ele é um texto muito arrebatador. Numa primeira leitura que nós fizemos,
é um texto que ele tem vida. Ele é um texto muito vivo, mas ele não é um texto datado. Por exemplo, ele pode ter acontecido no passado, ele pode estar acontecendo agora, e ele pode acontecer futuramente em algum lugar, mas esse lugar pode ser qualquer lugar do mundo, não necessariamente ele vai ser aqui, ou ele pode ser em qualquer lugar, e isso é muito interessante. O texto carrega um misticismo muito grande, que deixa claro logo do início, assim, ele deixa claro para você que ele carrega um misticismo muito grande com ele, e a gente caminha por isso, né, por esse misticismo. Eu acho que a possibilidade do podcast, que essa espécie de radionovela, né, que hoje em dia a gente chama de podcast, eu acho que isso vai possibilitar a gente de ter a sensação também do arrebatamento. O ouvinte vai ser arrebatado tanto pelo texto quanto pelo seu imaginário, sabe? Eu acho que o texto é muito capaz de levar as pessoas por um outro lugar, justamente por isso, por ele ser um texto muito vivo por si só, e mais a nossa adequação, o nosso de nós atores termos nos debruçado nele, né? Eu acho que é um texto que nos leva para um outro lugar muito rápido, e ele vai levar os ouvintes também a um outro lugar muito rápido, por ele ser interessante, por ele conseguir grudar a gente, sabe? Eu gostei muito do texto do Jonatas justamente pelas sensações que ele traz de imediato. Eu acho que diretamente ele sugere muitas coisas, né? No que diz respeito à forma, a cores, a tons, musicalidade, as imagens, assim, elas ficam muito nítidas na minha cabeça a partir do momento em que eu estou lendo ali, fazendo a minha viagem, né? Claro que é o olhar de cada um, a sensibilidade de cada um, mas eu recebo muita informação vinda do texto dele. E isso, para mim, enquanto ator, é muito bom, né? A gente precisa das imagens, né? Das sensações, assim, que o texto vai despertando para que a gente possa criar, né? Para fortalecer mesmo o nosso trabalho. É um passo muito grande no processo da gente, quando a gente se depara com um texto nesse perfil. Então, eu acho que me atraiu de imediato por conta disso. Tem coisa de cheiro, né? Da gente sentir cheiro, perceber o tempo como realmente está, entender, né? E isso vai para muito além da questão da descrição, né? Das informações ali. É um texto muito bonito. Eu gostei demais. Do Jonatas é que ele estimula muito a gente de uma forma subjetiva, né? E isso é muito interessante, instigante, para que a gente consiga desenvolver o nosso trabalho artístico, que é baseado dentro dessa subjetividade, né? Dessa abstração. Então, quando a gente pegou o texto pela primeira vez e percebeu que ele vinha carregado de metáforas, né? Um texto super complexo que alimenta a gente de várias formas, né? A gente viu nisso uma grande possibilidade justamente de fazer arte, né? De encontrar relações simbólicas e sonoras, obviamente, para que, junto com o texto, a gente ajudasse as pessoas a viajarem, a embarcarem naquela história, né? Então, eu acho que, no fim das contas, o texto foi um grande aliado para esse formato, que é o formato do podcast, já que ele já criava essas imagens de uma maneira verbal, com muita clareza, né? Coube também a gente contribuir com essa dramaturgia, apresentando elementos em oposição ou paralelos, né, ao que estava sendo dito,
para que esse texto ficasse ainda mais rico de possibilidades de interpretação dentro das propostas metafóricas que o Jonathan apresenta para a gente. Então foi um processo muito legal, assim, muito estimulante do ponto de vista artístico. Muito obrigado, rapazes. E assim vamos encerrando o nosso podcast. Agradecemos a participação do Guarnier, Beto Monteiro, Matheus Gonçalves, Vanessa Revoredo, Juan Baruch, Átila Bi e Samuel Godóis pelas leituras das cenas desta noite. Espero que vocês em casa tenham curtido as cenas. E não se esqueçam, sexta-feira agora, às 20 horas, teremos a live com os dramaturgos convidados. E nos dias 16 e 18 de setembro, teremos a 4ª edição do projeto com o tema Medo. Acompanhem as nossas redes sociais e espalhem essa ideia. Até a próxima. E nos aguardem, se possível, dentro de casa, ouvindo os nossos insights dramatúrgicos.